O primeiro vídeo da série Velocidade em Dragon Ball foi o vídeo sobre as velocidades registradas. Todas aquelas velocidades que são apresentadas através de efeitos durante a série e que é oferecido a distância e o tempo para a gente poder calcular. E por que eu comecei a série com esse vídeo? Para quebrar de cara aquele mito de que existe um feito calculável que comprova que o Goku tem velocidade da luz. Não existe. Todos os feitos calculados colocam o Goku como abaixo da velocidade da luz. Não existe nem citação direta de velocidade da luz relacionada ao Goku. A única citação, na verdade, existem duas citações. Uma sobre o Dispo e uma sobre a Bulma, em que a própria Bulma chega e fala que ela vai conseguir reconstruir a máquina do tempo na velocidade da luz. É verdade? Não é verdade, porque a Bulma não tem velocidade nem do som, muito menos da luz. E o outro é o Dispo, que eu também fiz um vídeo dedicado exclusivamente a ele. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhum feito calculável que mostra que o Goku está acima da velocidade da luz. Não existe. O segundo vídeo da série foi um vídeo chamado Feitos que não provam a velocidade da luz. Por quê? Porque existe uma série de feitos que as pessoas repetem tanto, que a explicação do porquê esses feitos não provam que o Goku tem velocidade da luz é muito curtinha. Então eu peguei vários desses feitos e coloquei tudo num vídeo só. Tipo assim, em 1 minuto, 2 minutos eu conseguia explicar. Então, por exemplo, o Jiren voa de um planeta para o outro. Por que isso prova que é a velocidade da luz? Tem a distância? Tem o feito? Não tem nem a distância, nem o feito, ou só tem a distância, ou só tem o feito. Então, desculpa, meu amigo. Não tem velocidade da luz apenas com essas informações. Ou você diz que não tem, ou você diz que as informações são insuficientes para concluir que ele tem velocidade da luz. Depois disso, eu fiz um vídeo que ele não estava planejado, que era, assim, muita gente questionava o seguinte: o Goku não tem velocidade da luz em voo, mas ele tem velocidade da luz em combate. E aí, o meu terceiro vídeo é velocidade de voo versus velocidade de combate. E por que eu tive que fazer esse vídeo? Para provar conceitualmente, através da matemática, da física e da própria leitura do feito em si, que velocidade de voo é mais rápido do que velocidade de combate obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Conceitualmente não faz sentido. Não faz sentido o cara lutar mais rápido do que ele é capaz de voar em linha reta ignorando os obstáculos. Não faz sentido, e tanto não faz sentido que não é mesmo, sabe? Velocidade de combate nunca vai ser maior do que velocidade de deslocamento. Depois, o quarto vídeo, que assim, como eu falei, o meu segundo vídeo era para falar de feitos que não provam que o Goku tem velocidade da luz, mas que as pessoas acham que provam. Que é aquele feito do Goku, né, de despertar da nave do Freeza e fazer um deslocamento super rápido e chegar onde o Freeza tá lá torturando o Vegeta. Eu fiz um vídeo mostrando, utilizando o mangá, que a distância que o Goku percorreu era uma distância muito curtinha. Não era uma distância longa, era uma distância muito curtinha. E, portanto, é besteira supor que o Goku atravessou o extremo oposto do planeta Namekusei. Isso é simplesmente mentira, tá? Nada mais do que isso, mentira. Aí o que aconteceu nesse meio tempo? Surgiu aquele feito do gás. E naquele feito do gás, eu fui ver, eu pensei, porra, interessante esse feito, vou analisar. Eu analisei minuciosamente esse feito, né? Peguei todos os detalhes, peguei todas as falas, peguei todos os elementos de cenário e mostrei que não faz sentido esse feito ser um feito de velocidade da luz. E o João Pedro Castelão completou o meu vídeo e ficou ótimo, porque eu não tinha pensado no que ele falou, que era a utilização de uma antena de satélite por parte dos Rita para detectar aonde que o gás estava e a que velocidade ele estava vindo. Se o gás tivesse velocidade da luz, a antena de satélite não funcionaria. E a explicação do João foi ótima, vai lá assistir no canal dele, tá? Em outro vídeo eu posso até completar aqui e de repente até explicar a física por trás disso, a matemática por trás disso, mas o vídeo do João já quebra de vez a ideia de que o gás estava na velocidade da luz ali. Mais do que o meu, porque o meu é com base em lógica e em narrativa. O vídeo do João foi com base no que a obra categoricamente mostrou. Assim, o do João foi uma prova cabal, o meu não foi. O meu foi só uma contra-argumentação. O do João foi uma prova cabal. Vou tentar explicar brevemente para vocês, para a gente não perder muito tempo. Vamos supor que eu falo assim, olha gente, eu tenho um celular. Você que pode eventualmente duvidar de que eu tenho um celular, pode pensar assim, olha, o Bernardo é um youtuber
E é muito difícil o youtuber não ter celular. Além disso, volta e meia, quando ele está fazendo live, eu ouço na live dele o barulho do WhatsApp dele aberto. Então, se ele tem WhatsApp, provavelmente ele tem celular. Essa é uma conclusão lógica. Agora, qual é a prova cabal de que eu tenho um celular? Olha aqui. Essa é a prova cabal de que eu tenho um celular. O que o João fez foi isso aqui, ó. Olha a prova cabal aqui, ó. Olha isso aqui, que comprova que o gás não tem velocidade da luz. O João foi muito mais certeiro do que eu. Ai, que ódio que deu de mim. Depois do vídeo sobre o efeito do gás, eu fiz um vídeo, né, que foi o episódio 6, sobre o Dispo ser o guerreiro mais rápido do universo. E eu mostrei... Do universo, não. Do multiverso Dragon Ball. E eu mostrei através do quê? De como que a gente comprova quem é mais rápido quando a gente quer saber entre duas pessoas qual é a mais rápida. E eu mostrei que o Dispo ganha em todos os pré-requisitos, né? O Dispo cumpre todos os pré-requisitos necessários para ser o guerreiro mais rápido. Depois eu fiz o seguinte, o Gustavo, do canal Nerd do Pedaço, fez um vídeo me questionando, em que ele pega um vídeo meu sobre os multiplicadores de Dragon Ball, né? Ele pega um feito do Vegeta, aplica o multiplicador do ego superior, e aí ele mostra que através desse cálculo o Goku teria que ter velocidade da luz. Só que aí eu precisei fazer o seguinte vídeo, né? O vídeo sobre a relação poder-velocidade. Não existe absolutamente nenhuma prova de que um aumento de poder provoca um aumento de velocidade na mesma proporção. E não existe mesmo, muito pelo contrário. Existe prova contrária disso. E eu fiz isso mostrando que existem pelo menos 3 situações de Dragon Ball em que o personagem mais rápido não é o personagem mais poderoso. Eu precisei fazer esse vídeo porque isso já quebraria a argumentação de que é só aplicar o mesmo multiplicador que você multiplica a velocidade também. E por fim, eu cheguei no vídeo 8, que é o tal da nebulosa. Eu mostrei que, na verdade, o Bills utilizou uma técnica de transporte e não utilizou a velocidade natural dele. Então, essa foi a minha série e finalmente chegamos no vídeo, eu acho que eu chamei de vídeo 10, é o vídeo 9, na verdade. O 10 é a revisão de tudo, para a gente finalmente chegar à conclusão. Então, para a gente poder começar a falar sobre o título de hoje, né, que é Velocidade da Luz é um Absurdo, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é um absurdo. Vocês sabem o significado da palavra absurdo? Dicionário, que é destituído de sentido e de racionalidade. Isso é absurdo. Não faz sentido. Uma coisa absurda é uma coisa que em si não faz sentido. A questão é a seguinte: é muito bom entender o conceito de absurdo para utilizar o absurdo a seu favor. O absurdo é uma ferramenta lógica. Na matemática, a gente usa muito o absurdo. Demais, para vocês terem ideia. Trouxe aqui um exemplo matemático para a gente poder aplicar essa lógica quando a gente for falar sobre Dragon Ball, e eu vou compartilhar isso com vocês agora, tá? Esse exemplo aqui. A pergunta é a seguinte: é um número irracional? O que é um número irracional? Vocês sabem dizer o que é um número irracional? Comenta aí no chat agora se vocês sabem o que é um número irracional. Eu vou abrir uma calculadora aqui só para vocês entenderem. Antes de falar o que é um número irracional, vamos falar o que é um número racional. Número racional é todo número gerado a partir do resultado de uma divisão de 2 números inteiros. Então, por exemplo, o número 0,5 é um número racional. Por quê? Porque 0,5 é o resultado da divisão de 1 dividido por 2. Também é o resultado da divisão de 3 dividido por 6. Também é o resultado da divisão de 5 dividido por 10. Então, todos esses números são números racionais porque eles são gerados a partir do resultado de uma divisão. Só que um número racional também pode ser um número inteiro. Por exemplo, o número 2 é o quê? É 8 dividido por 4. Então, eu construo números quebrados e inteiros a partir do resultado de uma divisão. Só que todos os números podem ser escritos como resultado de uma divisão? Como é que ficaria esse número aqui como resultado de uma divisão? A raiz quadrada de 2. A calculadora tem um limite de casas decimais que ela pode mostrar, mas a verdade é que a raiz quadrada de 2 não tem limites de casas decimais
E não é uma dízima periódica, porque lembrando, as dízimas periódicas, por exemplo, 0,333333 são resultado de uma divisão. Por exemplo, 1 dividido por 3 tem infinitas casas pós-vírgula. Só que essa repetição aqui do 3 é o que garante que esse número é racional e não irracional. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Você não consegue transformar isso aqui em uma fração. Então, a pergunta é, a raiz quadrada de 2 é um número irracional? Como que a gente prova que é um número irracional? Você prova apelando para o absurdo, ou seja, suponha que seja racional. Vamos supor que a raiz quadrada de 2 é um número racional e vamos partir dessa premissa. Se é um número racional, então a raiz quadrada de 2 é gerada pelo resultado de uma divisão, de A dividido por B. Se é gerado a partir de uma divisão, eu posso fazer o quê, gente? Eu posso pegar esse cara que está dividindo e passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Mas só para facilitar a minha vida aqui, a minha escrita, eu vou primeiro fazer uma outra coisa. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz quadrada daqui, porque o Paint não tem a ferramenta de me deixar digitar uma raiz quadrada e é muito chato ter que ficar desenhando coisa aqui. Então vamos lá. Vai ficar como? 2 é igual a ao quadrado dividido... A ao quadrado dividido por B ao quadrado. E eu posso fazer isso por quê? Porque eu já estou supondo que é um número racional. Aí a gente pega o B ao quadrado e passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Vai ficar como isso? 2 vezes B ao quadrado é igual a ao quadrado. Só que pensa comigo, ó. Se A ao quadrado é 2 vezes B ao quadrado, então ele é 2 vezes alguém. O que implica em dizer que A ao quadrado é obrigatoriamente um número par. Obrigatoriamente, porque a definição de um número par é um número gerado pela multiplicação de um divisor qualquer por 2. Então, A ao quadrado obrigatoriamente é par. Só que se A ao quadrado é par, então A também é par. Obrigatoriamente. Se A é par, A é igual a 2 vezes alguém. Vou chamar de 2K. Então, vamos lá. Se A é par, então A é igual a 2K. Eu vou fazer o quê? Vou colocar o 2K no lugar daquele A ali, ó. Então, vai ficar como? 2B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. E aí vai ficar 2B ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. Simplificando aquele 2 dos dois lados, vai ficar B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Só que tem um detalhe nisso tudo. Se isso acontecer, se B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado, então B ao quadrado também segue a forma de que ele é 2 vezes alguém e, portanto, B ao quadrado é par, logo B também é par. Só que aí a gente volta aqui na nossa premissa. Se raiz quadrada de 2 é gerado pelo resultado de uma divisão entre dois números e que esses números são números primos entre si, ou seja, eles não podem ser simplificados, não possuem divisores comuns entre eles, então não tem como A e B serem pares, porque se eles forem pares, vai ficar como? Um número par em cima com um número par embaixo não vai ser uma fração irredutível. Logo, a premissa que é racional está errada. Se ele não é racional, automaticamente ele é o quê? Irracional. Porque ou você é racional ou você é irracional. Então, se ele não é racional, obrigatoriamente ele é irracional. O que a gente fez? A gente apelou para o absurdo. Supôs que ele é a coisa contrária do que você quer provar e chegou numa situação absurda, numa situação que desprovém da lógica, que é, pode ser gerado por uma fração irredutível, pelo resultado de uma fração irredutível, mas os elementos da fração são pares. É tipo assim, prova que é um quadrado. Tá, vou supor que é um quadrado. Chega no final e descobre que tem 3 lados. Logo, não é um quadrado. E a gente vai utilizar isso na nossa apresentação de hoje. Tá bom, gente? Só para ver se vocês estão aqui ainda. Sim, vocês estão aqui ainda. Ótimo. Então vamos lá, ó. Preparei essa apresentação aqui para vocês e a gente vai discutir isso, tá?
Demonstração por absurdo, se o Goku tem ou não tem a velocidade da luz. Demonstração por absurdo, vocês já entenderam que é demonstração por absurdo. Então, antes de qualquer coisa, bora deixar claro que a gente vai fazer aqui várias passagens do mangá, do Dragon Ball Z até o Dragon Ball Super. Prova número 1, capítulo 205 e 212. Lembrando, ó, o que eu estou tentando provar? Que o Goku não tem velocidade da luz. Então, o que eu vou fazer? Vou supor que ele tem. Se ele tem a velocidade da luz até o final do Dragon Ball clássico, o que deveria acontecer aqui? Ó? Capítulo 205 e 212. No 205, o Goku percebe o caminho da serpente, percebe que é muito grande o caminho da serpente, e aí o Oni, que serve o Emadaio, fala: de acordo com a lenda, tem 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Aí o Goku se assusta, etc. Tem muitos críticos meus que falam o seguinte: mas isso não pode ser considerado porque ele está dizendo que é uma lenda que ele tem 1 milhão de quilômetros. Ele não tem 1 milhão de quilômetros de verdade. Só que essa alegação não faz o menor sentido, porque se você diz que uma coisa é uma lenda, é porque a lenda transforma a coisa em algo muito maior do que ela realmente é. Por exemplo, quando o Goku pergunta lá pro chefe índio lá da aldeia Karin, o que tem no alto da torre, ele fala: diz a lenda que se você escalar a torre, Deus vai te dar uma água e essa água vai te deixar super poderoso. A lenda transforma uma coisa em algo muito maior do que ela realmente é. Tipo, diz a lenda que o Hércules pegou o leão de Nemeia, jogou no céu e ele virou a constelação de Léo. A gente sabe que a constelação de Léo são estrelas que não se conectam uma com a outra, uma não tem nada a ver com a outra, e o desenho delas forma um leão lá. Eu nunca vi um leão naquela porra. Só que a lenda diz que um cara pegou isso e jogou pro céu. Ou seja, a lenda transforma as coisas em algo muito maior do que ela realmente é. Então dizer que isso aqui é só uma lenda é dizer que o caminho da serpente é menor do que 1 milhão de quilômetros, e não maior. É ridículo você questionar esse feito baseado nisso, porque você está dizendo que ele não tem 1 milhão de quilômetros, tem menos. Ou seja, o Goku é muito mais lento do que eu estou dizendo que ele é. Então, beleza. No capítulo 205, nós somos apresentados ao caminho da serpente. O senhor Kaiô fala que no capítulo 212, que é quando ele termina o treinamento, ele fala que, com a velocidade atual dele, ele vai atravessar o caminho da serpente em 2 dias. Então, a gente faz as contas. 1 milhão de quilômetros dividido por 48 horas, que são 2 dias, dá uma velocidade de 20.833 km por hora. Mas espera aí, vamos supor que o Goku tem velocidade da luz. A velocidade da luz são 300 mil km por segundo. Então ele deveria cruzar o caminho da serpente em menos de 4 segundos, e não em 2 dias. Absurdo. Mas tudo bem, porque isso é só uma incoerência da obra, né? Então vamos à prova número 2, capítulo 212 e 213. Olha o que acontece. O Goku ele começa a voar, para atravessar o caminho da serpente. Aí aparece essa mensagem aqui. Na manhã seguinte, às 11h33, finalmente o quê? Chega Vegeta e Nappa. Eles chegam na cidade. O Nappa destrói uma cidade. E poucos segundos depois, no capítulo 213... aparece aqui, 12h20. E detalhe, o Vegeta e o Nappa já estavam em direção ao Piccolo e ao Gohan. E aí aparece esse horário aqui, ó, 12h20. Gente, de 11h33 a 12h20, os caras não atravessaram uma distância terrestre, uma distância de no máximo 20 mil quilômetros, que é como se ele fosse de uma ponta a outra do planeta. Ele gastou 47 minutos e não chegou ainda com a velocidade da luz, se dá 7,5 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo. E aqui eu decidi colocar uma comparação entre os dois feitos, considerando que Vegeta e Nappa cruzaram uma distância extrema oposta do planeta, para mostrar que a velocidade de Vegeta e Nappa e a velocidade de Goku estavam bem equiparadas aqui. Aqui a gente deu um salto grande, ó, da saga do Vegeta para a saga do Freeza. Capítulo 317, 327 e 328. No capítulo 317, quando... Opa!
quando o Freeza sobrevive a Genkidama, né? O Goku fica desesperado e ele fala assim pro Gohan e pro Kuririn: tem uma nave perto de onde eu cheguei, levem Bulma pra lá e vão pro mais longe possível deste planeta. E aí o que acontece? Ó, quando eu fiz um vídeo, um short sobre isso, veio aquele pateta do Mais de 8.000 e fez um corte dele falando que o Goku só tinha uma ideia superficial de onde estava a nave. Tá, mas se era uma ideia superficial, então como que o Gohan chegou lá? Olha aqui, ó. Olha aqui, o Gohan carregando o Piccolo e levando ele para a nave. E outra, mesmo que não soubesse exatamente onde a nave está, a nave é uma bola preta e branca enorme com 10 metros de diâmetro que estava pousado num lugar que só tem grama e mar. Eu acho que é algo que chama atenção e que uma pessoa que voasse por cima iria conseguir ver. Então, assim, é uma justificativa idiota, tal como foi idiota a ideia de que é só uma lenda. Aí o que acontece no capítulo 327? O Goku, transformado em Super Saiyajin, vence o Freeza fica todo picotado lá. O Freeza diz que o Goku vai morrer na explosão do planeta, que ele não vai ter tempo de chegar na nave dele. Lembrando que o Gohan não levou a nave, né? Porque o Porunga levou a galera toda que estava em Namekusei pra Terra, deixou só o Goku e o Freeza lá. Então a nave ainda estava lá. Aí o Goku fala isso aqui, ó: é verdade que não tenho tempo de chegar à nave que me trouxe pra cá, por isso pretendo usar a sua. Aí o que acontece? O Freeza começa a falar: mas a minha nave também foi destruída por Vegeta, você está perdido, No capítulo 328, a gente vê que mesmo assim o Goku optou pela nave do Freeza do que pela nave dele. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele nunca chegaria lá. Nunca chegaria na nave dele voando por conta própria. Agora pensa comigo, ó, distância máxima, 20.000 quilômetros. Goku trocou uma nave que estava funcionando, que ele sabia pilotar, por uma nave quebrada que ele nunca pilotou. Sendo que, se ele tivesse a velocidade da luz, chegaria em sua nave em, no máximo, 0,06 segundos, se ele estivesse no extremo oposto do planeta. A gente tem essa informação? Não. Então, a explicação toda está aqui, ó, distância máxima, 20.000 quilômetros. Goku trocou uma nave funcionando, que ele sabia pilotar, por uma nave quebrada que ele nunca pilotou. Então, aí já tem uma decisão questionável, né? Tipo, uma nave eu sei pilotar, a outra eu não sei. Uma eu sei que está funcionando, a outra eu não sei se está funcionando. Se eu estou trocando o certo pelo duvidoso, é porque eu... Quer dizer, se eu estou trocando o certo pelo duvidoso, é porque o certo não é tão certo assim, né? Ou seja, ele nunca vai chegar na nave dele a tempo. É trocar algo que pode funcionar por algo que ele sabe que ele nunca vai nem conseguir começar, porque ele não vai chegar lá a tempo. Mas, enfim, tudo bem, porque é só uma incoerência. Já são 3 incoerências da obra, né? Olha o que acontece aqui, gente. Isso aqui eu acho ótimo. Ó, Cell, lutando contra Piccolo, começa a expandir o poder dele. Aí o Vegeta sente. Tudo isso, capítulo 361. O Vegeta sente o poder do Cell e do Piccolo também, e aí ele sai voando. Acaba a luta do Cell contra o Piccolo, que tem uma cacetada de diálogo, tem o tempo que o Cell leva para absorver o braço do Piccolo, tem o tempo que o Cell gasta contando tudo que aconteceu pro Piccolo, etc. E aí o Cell foge, ele usa um Taioken e foge. E aí o que ele percebe? Olha, o Vegeta transformado em Super Saiyajin, voando, indo em direção de onde o Cell e o Piccolo estavam. E aí ele fala o seguinte: um dos dois poderes enormes sumiu, mas o outro ainda está aqui. Ou seja, o poder do Cell sumiu, mas o poder do Piccolo ele ainda está sentindo. E aí ele está indo em direção a isso. Mas espera aí, entre os capítulos 361 e 364, Piccolo e Cell lutaram. Durante a luta, eles pararam, conversaram. Cell teve tempo de contar todo o seu plano por já contar com a vitória. E Vegeta, mesmo transformado em Super Saiyajin, ainda não havia chegado ao local. Caso tivesse a velocidade da luz, Vegeta, transformado em Super Saiyajin, faria todo o trajeto em menos de 0,06 segundos. Menos do que o tempo que um olho leva para piscar. Então, ó, piscou. Isso já é mais do que 0,06 segundos. O tempo que o seu olho leva para fechar e abrir
é menos... Desculpa, é mais do que 0,06 segundos. Então, se teve todo esse tempo, toda essa conversa, e o Vegeta transformado gastou esse tempo todo para percorrer uma distância que é no máximo a distância de uma ponta a outra do planeta, então não tem como ele ter a velocidade da luz aqui. E, lembrando, ele estava transformado em Super Saiyajin, não era a forma base. Mas tudo bem, porque isso também é uma incoerência, não é? Capítulo 364 e 365. O Cell encontra uma vila depois dele ter fugido. O Tenshinhan sente um distúrbio de Ki, e o Piccolo e ele vão para lá. E aí o que acontece? Maldição, chegamos tarde demais, ele é muito rápido, não adianta nada, ele detecta o nosso Ki e foge. E viemos o mais rápido possível com o nosso Ki suprimido. E galera, pouco importa que o Ki dele esteja suprimido, a gente está falando aqui de velocidade da luz. Com velocidade da luz se gasta 0,06 segundos para percorrer uma distância de um canto a outro do planeta. E detalhe, Cell não estava no canto oposto do planeta. E qual é a prova disso? Aqui, ó, onde o Vegeta tá, onde o Piccolo luta contra o Cell, tá de dia. E aqui também. Se tivesse no outro canto do planeta, de um lado estava de dia, do outro lado estava de noite. Não tem como os caras terem velocidade da luz e gastar todo esse tempo para ir de um endereço a outro na Terra. Olha a explicação. Cell teve todo o tempo de absorver todas as pessoas da vila. E mesmo assim, Tenshinhan e Piccolo, que havia superado o Super Saiyajin, não chegaram a tempo. Caso tivesse a velocidade da luz, Cell teria que absorver todas as pessoas da cidade em 0,06 segundos e desaparecer, sendo que cada pessoa demora alguns segundos para ser absorvida. Capítulo 469. Goku precisa das esferas do dragão prontas para serem usadas a qualquer momento. Isso saga de Majin Buu, tá, gente? E Kuririn se oferece para ir atrás dos outros, até que o céu começa a ficar escuro, pois invocaram o Shenlong. Ó, o próprio Goku tá dizendo, pode ser, contanto que as Dragon Balls estejam a salvo, tudo voltará a ser como era. Ou seja, ele precisa dessa garantia. As esferas do dragão precisam estar prontas para serem usadas. Daí o que acontece, né? O céu fica escuro porque invocaram o Shenlong. O Goku entra em desespero. Ele precisa impedir que um desejo seja feito, porque olha o Dendê dizendo aqui, ó. Se usarem os 3 desejos agora, as esferas do dragão vão ficar como pedras durante um ano inteiro. Então o Goku precisa impedir de qualquer forma. Ele precisa impedir isso. E aí ele faz o quê? Usa o teletransporte. Só que ele perde um tempo se concentrando porque é difícil achar o Ki da Bulma. Ele fala aqui, ó, o Ki da Bulma é difícil de achar. E aí, ele usa o teletransporte. Chegando lá, ele diz, eu não cheguei a tempo. Goku reconhece que se atrasou, mesmo com uma técnica de deslocamento instantâneo. Lembrando que a nossa premissa é, Goku tem velocidade da luz. Caso tivesse a velocidade da luz, Goku faria o trajeto em 0,06 segundos, tendo tempo mais do que suficiente para impedir que o desejo fosse realizado. O tempo de concentração seria irrelevante. Galera, se o Goku, veja só o que eu vou dizer, se o Goku gastou mais de um segundo se concentrando, já não valeu a pena usar o teletransporte. É um absurdo o Goku ter velocidade da luz e a cena acontecer, por assim dizer. Capítulo 473 e 474. Olha o que acontece. O Trunks, ele entra em desespero porque o Babidi diz que ele vai destruir a capital do leste, que é onde está a Corporação Cápsula, e o avô e a avó dela estão lá. E a Bulma fala que... Ela fala assim, os meus pais vão morrer. Aí o Goku fala, podemos ressuscitá-lo com as esferas do dragão, mas vamos perder o radar do dragão que eu deixei no laboratório. Se ele usa partes especiais, então não vou conseguir fazer outro. Jamais vamos conseguir invocar Shenlong novamente. E aí o Goku entra em desespero. Realmente, não dá para perder o radar do dragão agora, nessa situação. Então ele fala pro Trunks, isso não é bom. Trunks,
vá direto para sua casa buscar o radar do dragão. Eu cuido do Majin Buu e o Babidi. O Goku ele vai enrolar o Majin Buu, enquanto o Trunks vai buscar o radar do dragão. E a explicação está aqui, ó. Bulma teme que se a corporação cápsula for destruída, o radar do dragão será destruído junto e as esferas nunca mais serão encontradas. Goku se propõe então a segurar Majin Buu enquanto Trunks vai buscar o radar. Eu coloquei um monte de página aqui, só não coloquei mais porque não cabe aqui, vocês não vão conseguir ler tudo que está aqui. Ocorrem páginas e mais páginas de conversa, de muita enrolação, de muito diálogo, e o Trunks não chega na corporação cápsula, ele está no meio do caminho ainda. E transformado em Super Saiyajin, sendo que se ele tivesse a velocidade da luz, ele faria esse trajeto em no máximo 0,06 segundos, transformado em Super Saiyajin. Teve toda essa conversa, muita enrolação. O Goku ainda lutou como Super Saiyajin. E olha o que o Goku fala. Goku diz em pensamento que está enrolando para conseguir ganhar tempo. Caso Trunks tivesse a velocidade da luz, Goku não precisaria ganhar tempo, já que ele faria esse trajeto em 0,06 segundos. Então, para que ganhar tempo? 0,06 segundos é menos do que o tempo de uma piscada de olhos. E, por fim, o famoso e temido 5 segundos do Vegeta. Quando o Goku e o Vegeta descobrem que tem alguém tentando sequestrar o Majin Buu, o Goku se oferece para levar o Vegeta com teletransporte. Fala, vá do seu jeito, eu posso voar para Satan City e chegar em 5 segundos. Detalhe, né, que sempre que a gente fala desse feito, a gente sempre considera como se fosse a maior distância possível, e não é. A distância entre Satan City e a capital do leste não é uma distância de extremos opostos. Mas, enfim, chegamos nos 5 segundos, né, que o Vegeta alega para ir a outra cidade apenas voando. Caso tivesse a velocidade da luz, faria isso em 0,06 segundos. Ah, mas é na forma base. Tá, então por que não se transformou? A questão é essa. Ah, ele tá na forma base, mas ele não se transformou por quê? Se ele gastaria 0,06 segundos, então o gasto de energia seria mínimo. Ah, porque gastaria muita energia. Ah, tá bom, em 0,06 segundos. Qual é o gasto de energia em 0,06 segundos? E outra, esse pessoal não fala que o Goku tem velocidade da luz com instinto superior. Fala que ele tem velocidade da luz na forma base. Sempre se usa essas justificativas malucas, e essas justificativas malucas vão contra o que eles mesmos acreditam. Então, gente, veredito. Todas essas situações não fariam sentido caso o Goku ou qualquer outro personagem poderoso, até aquele momento, tivesse a velocidade da luz. E lembrando, gostaria só de lembrá-los, tudo isso aqui foi do início de Dragon Ball Z até a saga Moro. Ou seja, cobrimos a maior parte do Dragon Ball Super. Todo o Dragon Ball Z, basicamente, porque a gente passou por todas as sagas. Falamos na saga Saiyajin, falamos na saga Freeza, falamos na saga Cell, falamos na saga Majin Buu, mostrando que existem exemplos que tornam a velocidade da luz uma coisa absurda de ser acreditada. Então, hipótese número 1. Ou eles possuem a velocidade da luz e todas essas cenas são completamente incoerentes, ou, hipótese 2, eles não possuem a velocidade da luz, ou seja, a premissa está errada, que, por sinal, nunca foi nem sequer mencionada na obra, a não ser quando falado sobre o personagem Disco, que nós já temos um vídeo sobre ele. Pela navalha de Ockham, a hipótese 2 é a que mais faz sentido, pois é a única que não depende de uma série de suposições que não são informações oficiais. Então, gente, a real é que toda vez que a gente supõe que o Goku tem velocidade da luz, que ele tem velocidade da luz, cai em incoerência. Se você supõe que ele não tem, você não cai em incoerência. Até onde eu sei, incoerência tem que ser exceção, não pode ser regra. Se for regra, não é incoerência. Então, a grande verdade é que, por absurdo, o Goku não pode ter velocidade da luz. É impossível que ele tenha velocidade da luz. Simples assim.